Nós estamos aqui na zona rural de Olho d'Água do Borges, no sítio Inveja. E nós vamos conversar com o seu Raimundo Nonato, mas que todo mundo conhece como Parceiro, é isso? Apelido de menino. Pronto, apelido desde menino, certo? E aí, seu parceiro, o senhor tem quantos anos hoje? Oi, fazer 81. 81, E já fazer 300 dias e quase dia também. certo. Me diga uma coisa, no passado o senhor foi jogador de futebol. Desde criança. O senhor se lembra dos times que o senhor atuou em Patu? Hein? Os times, qual os times que o senhor jogou? Ah, eu jogava quatro eu tenho aqui de graça. Eu só ia jogar o resto, só. Certo. Joguei caicó, joguei. Não entrei no nosso logo, tinha um time dessa antiga. Os caras eram menores, 17 anos. Só jogando time na rede final já. Tinha um real já lá. O senhor se lembra de quem? Dos seus colegas jogadores? O senhor se lembra de quem? Diga aí. Não, eu jogava tudo. Mas diga aí alguns nomes na época. Falo. Saião, o outro dele é Saião, lá não é verde. Xavião. Saião. Quem mais? Aí o Chico Data, Chico da Dantas. minha idade. Mazinho foi quem me trouxe aqui, né, para conversar com o parceiro, né? E seu parceiro, o senhor foi considerado um dos, pelas pessoas, pela região, O Léo Noel, que eu como não joguei nada. o melhor jogador aqui da região, de Patu e toda a região, né? Era. Diz que eu dele diz nada. Eu que nasci jogar. Ele tá aqui saiu um tempo. Me diga, é verdade que o senhor jogou também no Nacional de Patos da Paraíba? Foi um teto, só em Campina Grande também. Certo. Bom, agora vamos para uma situação mais atual. Qual o time de futebol que o senhor torce de coração? Rubro Negro, de coração, bem 10 anos não muda não. É o Flamengo? Sou assim. É, E Flamengo. lá em Né? casa é 10 de uma, tudo é flamenguista. Pronto. O senhor tem quantos filhos? 3, 3 filhos, né? calcula isso daí. Pronto, já falei com... E outra coisa que eu quero saber, o senhor assistiu a Copa do Mundo esse ano? Desde 58, não que era da minha idade. Certo. E o que você achou da seleção desse ano? Muito bem, o cara dá os meninos, aí não dá não. Até veja eu vim daquele jeito. Agora aquele que o cara fez da Croácia, infelizmente o cara não vai conseguir daquele cara. Me diga uma coisa, e a Argentina foi tricampeão, foi a campeã da Copa. O senhor achou bom ou achou ruim? Eu estava torcendo pela Argentina. Tava torcendo pela Argentina. que é zoado. Então, pessoal, nós estamos aqui, ó. Vocês estão do canal Patu Patê. O senhor Parceiro, ele já está com 81 anos de idade e é considerado aqui por Miguel Câmara Rocha, pelos escritores, os grandes jogadores de Patu do passado. Otoni, foi que me relatou também, Otoni, advogado. Exatamente. Manda um abraço aí para Otoni, ele vai ver o senhor. Manda um alô assim, dá um tchau para Otoni. Antônio ainda viu, né? Ele vai ver a idade. Antônio ainda viu? Deu um torrola com a filha dele. Mora em Natal. Olha, de torrola. Rola morreu. Ó, dona Faustina, vamos aqui para dentro para a gente conversar um pouquinho. Me diga uma coisa, aqui mesmo aqui tá bom. Me diga uma coisa. E o seu parceiro, a senhora casou com ele que ano? Você lembra? Foi em 72. 72. Ele já era jogador. Já era. Conhecido como Ele jogador. o jogo dele foi quem fez, eu me apaixonava. Ah, foi? A senhora assistia a... Fui assistir uns jogos em Patu, aí Dalvinha, sobrinha dele, Sei. que era doutora, estava lá, aí houve uma festa grande nesse jogo, aí eu já namorava com ele. Começamos a namorar, ele veio para Olho d'Água, minha cidade, para um ensaio do São João. Aí veio mais uma amiga minha, um amigo, aí eles disseram que ele era noivo em Patu. Sim. Aí eu disse, não, nós namoramos só aqui no ensaio do São João. Aí houve uma festa em Patu, a inauguração daquele clube que tem, como é? Tem vários clubes para tu, Boate Pântano, Chameiro. Sim, aí veio Valdir Soriano. Ah, Veio a primeira vez em Patu, aí eu fui para essa festa. Quando cheguei lá, ele deixou a noiva e começou a namorar. eita, foi uma bugrela, né? Aí passamos 9 meses, aí noivamos e casamos. Pessoal, nós vamos conversar aqui com o seu Carlos Vitor, que é filho do parceiro, e ele vai contar um pouquinho, né,
também da trajetória, alguma coisa que seu parceiro esqueceu de dizer, ele pode nos contar aqui, né? Então, Carlos, Isso. você que é filho dele, viu sabe da trajetória dele, então conte algumas coisas que você sabe do seu pai como um grande jogador de futebol. Papai, ele é de origem de uma família pobre, o pai dele era da Paraíba, a mãe aqui de Patu. Os pais faleceram cedo, ele pequeno ainda, com 10 irmãos, e aí desde sempre teve que trabalhar muito cedo. Em função disso ele conciliava com o futebol, né? Nas horas livres ele jogava futebol e se destacou em sua época. Até hoje é lembrado pelas gerações mais velhas, quem o viu jogar sempre destaca como um dos grandes jogadores que a região teve. Diferentemente de hoje, assim, eu tenho certeza que se hoje tivesse nascido nas épocas mais recentes, com certeza teria se profissionalizado e chegado a jogar em grandes clubes. Mas em função da necessidade de trabalhar, de não ter o suporte familiar por trás, na época não existia empresário para gerenciar os jogadores, né? Hoje um moleque com 10 anos já vai para a Europa, já tem clube, contratos milionários. Se tivesse nascido nessa época, com certeza teria, assim, pelo que o povo fala. Eu vi-o jogar pouquíssimas vezes, ele já idoso. Quando eu nasci ele já tinha 40 anos, então já estava encerrando a carreira. Mas poucas vezes você percebe que é um jogador diferenciado. Pelo tocar na bola, você percebe que é um cara diferenciado. E ele conta muito, assim, os companheiros deles me contam também, isso já são terceiros que eu ouvi falar, que ele era abusado em campo. Ele saía driblando o time todinho, se alguém achasse ruim, ele voltava driblando todo mundo e fazia o que queria com a bola. Realmente era um jogador super Era diferenciado. igual o Mané Garrincha de Patu daqui da região. Exatamente. E fazia né? essas coisas. E até a semelhança com o Garrincha, um problema numa perna que ele nasceu com ela também. Tinha uma perna, Certo. mas isso não impediu de jogar. E assim, realmente é lamentável, na época não existia meios de a gente ter registrado esses fatos, essas passagens futebolísticas. Carlos, outra coisa, na época ele foi cotado para jogar em outros clubes, mesmo com toda a dificuldade, que ele dizia assim que praticamente jogava aqui de graça, mas ele jogou no Nacional de Patos. Isso. E tinha sido cotado para o 13, para o Santa Cruz de Isso. Recife. Ele foi até o 13 de Campina Grande, na Paraíba, fez o teste, passou, só que segundo ele fugiu, porque não tinha lá assim, quando o clube não tinha estrutura à época e ele precisava de trabalhar para ajudar a sustentar os irmãos. Então, assim, não tinha o suporte financeiro à época, os clubes não pagavam. E aí ele passou no teste, mas voltou para Patu para ajudar no sustento dos irmãos. Ok, rapaz. Se você tem mais algum detalhe que queira acrescentar, pode ficar à vontade aqui no nosso canal Patu. Não, é isso. A gente agradece assim, pela lembrança, porque realmente, em função da ausência dos meios que a gente tem hoje, né, de tecnologia, de comunicação, fica meio que esquecido. E isso assim, é uma forma de gravar, de registrar para a geração futura saber que Patu e a região teve um grande jogador de futebol. Beleza, obrigado aí, viu? Disponha.